Olá galera, aqui é o professor Fernando, vou dar aula de tecnologia de usinagem, tá? Primeira aula EAD para essa matéria. Na aula passada a gente começou a falar então sobre os processos de usinagem, né? Vários processos aí, falou sobre mandrilamento, tá? Então eu vou apresentar um vídeo para vocês, eu fiquei devendo, eu disse que ia apresentar um vídeo para esclarecer melhor as ideias de mandrilamento e fiquei devendo aí. Você vai conhecer o processo de mandrilamento. Depois vai ver alguns tipos de mandrilamento, as ferramentas usadas no processo. E por fim vai conhecer as características e funções das mandriladoras. Ô Tito, para se usinar peças como essas com superfície de revolução, como a gente costuma dizer, é necessário um grande número de operações na máquina. Mas é isso que eu não consigo entender, Silva. Como é que eu posso pensar nisso numa escala industrial? Bom, você pode usar o mandrilamento. Ele é muito utilizado na produção de peças em série. O mandrilamento permite várias operações de usinagem numa mesma peça, cada uma a seu tempo. As mandriladoras são máquinas especiais que permitem o acoplamento de diferentes tipos de ferramentas e, assim, executam trabalhos de furação, fresagem, rosqueamento. Mandrilar é usinar superfícies de revolução com o auxílio de uma ou mais ferramentas de corte. Nessa operação, a ferramenta de corte é fixada a uma barra de mandrilar, sob um certo ângulo, determinado de acordo com a operação que se quer realizar. O processo de trabalho feito com ferramentas fixadas à barra de mandrilar chama-se mandrilamento, mandrilagem ou ainda broqueamento. Dependendo do trabalho a fazer, a mandrilagem pode ser cilíndrica, cônica, radial ou esférica. Através da mandrilagem, você pode conseguir, por exemplo, superfícies internas cilíndricas, cônicas ou esféricas, em espaços normalmente difíceis de serem atingidos e com eixos perfeitamente paralelos entre si. No mandrilamento cilíndrico, o eixo de rotação coincide com o eixo em torno do qual a ferramenta gira. Resultado: a superfície usinada é cilíndrica. No mandrilamento cônico, também o eixo de rotação coincide com o da ferramenta que gira, mas a superfície é cônica, em forma de cone. Já o mandrilamento radial é o processo em que a superfície usinada é plana e perpendicular ao eixo em torno do qual a ferramenta gira. Finalmente, no mandrilamento esférico, a superfície usinada é esférica e o eixo de rotação coincide com o eixo em torno do qual a ferramenta gira. Dependendo da posição de trabalho, as mandriladoras podem ser horizontais, como esta aqui, ou verticais. As mandriladoras que permitem a adaptação de diferentes ferramentas são chamadas de mandriladoras universais. Oi, por favor, queria que você contasse pra gente quais são as possibilidades de movimentos da mandriladora. Bom, as possibilidades são muitas. Para posicionar a ferramenta de modo a usinar esses furos, a gente posiciona o cabeçote assim, ó. Nessa altura. A mesa em sentido transversal. Todos os deslocamentos são feitos em escalas graduadas. Obrigada. As escalas graduadas são muito usadas, mas existem mandriladoras mais modernas com equipamentos mais sofisticados. Elas possuem contadores numéricos digitais, que fazem o trabalho com maior precisão. Como você viu, o giro da mesa permite o giro da caixa em torno do seu próprio eixo, possibilitando assim a usinagem das 4 laterais da caixa. Poxa, Silva, a caixa de engrenagem sai quase prontinha daqui, né? Aí. Perfeita. E é super rápido. A grande vantagem dessa máquina é a economia de tempo. E tempo é dinheiro, né? Pelo menos na linha de produção, né, Silva? A mandriladora universal tem a capacidade de processar todas as operações necessárias de usinagem, do desbaste ao acabamento, sem que haja necessidade de remover a peça da máquina. Na posição 1, são realizadas as operações 1, 2 e 3, nessa ordem. A operação 1 consiste num mandrilamento radial. A 2 e 3,
a mandrilamentos cilíndricos simultâneos. Observe que a barra de mandrilar está apoiada no mancal. Na posição 2, são feitas as operações 4 e 5, que correspondem, respectivamente, a um furo com ressalto e os furos roscados do ressalto. Na posição 3, é feito o primeiro furo indicado pelo número 6. Repare no dispositivo especial acoplado à ferramenta para fazer o ressalto desse furo. O furo mais acima, nessa mesma face, requer 3 operações, a 7, a 8 e a 9, ou seja, furação, pré-alargamento e o alargamento. O furo identificado como número 3 já havia sido feito na posição 1, lembra-se? Finalmente, na posição 4, são feitas as operações 10 e 11, o mandrilamento do furo e o fresamento. As ferramentas de mandrilar geralmente são pequenas. Por quem? Você é capaz de imaginar? É isso mesmo, para trabalhar no interior dos furos. Geralmente elas trabalham sobre furos que já foram feitos antes por brocas. Elas são bem resistentes, feitas com aço rápido ou carboneto, e são montadas na barra de mandrilar. A barra de mandrilar deve ser rígida, proporcional ao diâmetro do furo e, se possível, não muito longa, para evitar desvios e trepidações. Eu entendi, Silva. A barra ela não pode flambar, é isso? Exatamente, esse aqui é o grande segredo. Essas aqui são as ferramentas mais usadas nas mandriladoras. Queria que você explicasse pra gente para que elas servem. Bem, esse aqui é um mandril de corte simples. Serve para desbastar. Essa é uma lâmina de corte duplo. Serve para fazer rebaixos internos e furos. E essa é uma broca helicoidal de correção, ou pré-alargador. E para que ela serve? Elas servem para aumentar os furos feitos por brocas normais e corrigir deformações geométricas como ovalização, comicidade, retilidade, etc. Essa é uma operação que precede o alargamento. É um alargador fixo. Com ele você consegue calibrar os furos no diâmetro que quiser. Esse aqui se chama-se alargador de haste cônica. Ô Tito, existem alargadores de haste cônica só de desbastes, como esse daqui, e os de acabamento. Bom, mas onde é que são usados os escariadores e os rebaixadores? Eles são usados em furos que já foram executados por brocas comuns. Mas por quê? Tito, imagine que você tenha que alojar a cabeça de um parafuso. Cabeça cilíndrica. Você vai usar, então, o rebaixador. Não perder tempo na troca de ferramentas ou ainda para aumentar a exatidão do trabalho, foi desenvolvido o sistema modular de ferramental. Ele permite construir um conjunto de ferramentas com partes modulares intercambiáveis. O único componente específico de máquina em todo esse arranjo é o adaptador difuso. Para operar com esse sistema, a gente junta blocos elementares de construção, extensões, reduções, diferentes cabeçotes de mandrilar e acessórios. Daí, você monta o sistema que necessitar. Tá? E agora vamos ver a aula sobre furação. Então, agora continuando, vamos ver a aula de furação. Então, definição. É a operação de usinagem que tem por objetivo abrir, alargar ou acabar furos em peças. Os furos podem ser produzidos em dimensões que variam desde poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro. Junto com o fresamento e tornamento, a operação de usinagem mais utilizada na indústria. A operação de desbastes provém fraco acabamento superficial. Rotação ocorre no eixo da ferramenta com avanço perpendicular à superfície a ser furada e usado em conjunto com grande parte dos processos de fabricação, a fim de promover elementos de fixação, tá? Então, os elementos de fixação serão os furos roscados aí. Então, o processo de furação consiste em uma broca, tá? Nós temos aqui uma broca helicoidal que, em atrito com uma superfície, tá? O fio dessa broca vai fazer o quê? Vai escavar, vai arrancar o material da peça aqui, tá? E com esse movimento, então, de rotação, tá? E esse movimento, né, de descida aqui, né, movimento em Z, começa a fazer-se o furo, que é o processo de usinagem.
Então, quem faz isso, né? A broca, como a gente falou, e a máquina, a furadeira, que é a máquina empregada para abrir os furos ou acabar furos, utilizando-se em cada caso uma ferramenta correspondente, tá? Então a gente vai ver que existem vários tipos de brocas aí, com várias faces de corte, tá? Então é considerada uma máquina de ferramenta especializada, a furadeira, porque a sua principal função é fazer furos. Depois do torno mecânico, é a máquina mais importante, embora não possua a mesma versatilidade, tá? Que uma furadeira, comparado com o torno, é uma máquina bem mais simples aí, certo? Então aqui, a gente tem uma furadeira de bancada padrão aí, tá? Então a gente tem um cabeçote fixo, onde está preso o conjunto de polias aqui, né? Um motor elétrico que vai dar a energia, né? Para girar as polias por sua vez vai acabar girando aqui o eixo árvore, tá? O porta-ferramentas e a ferramenta em si, tá? Tá aqui no topo aqui. Daí essas máquinas possuem uma mesa ajustável, tá? Então eu posso ajustar a altura e a posição dessa mesa aqui para deixar um furo mais preciso, tá? Então tem essa mesa também, eu consigo colocar, dependendo do tipo, né? Claro, prender morsas para segurar as peças para poder fazer o processo de furação aí. Tá? A coluna aqui, ó, né, garante o movimento, então, perpendicular a essa coluna, garante o movimento da broca, né, o movimento de avanço da broca, que é esse avanço que vai fazer, então, o corte, né, vai gerar, então, esse avanço de deslocamento em Z aqui, que vai gerar o corte, tá? E a base 9 aqui, a gente tem uma base que é colocada, né, sobre o apoio. Tem furadeiras imensas dessas, tem umas mais simples, tá? Aqui a gente tem, né, esses sistemas aqui com manivelas, tá? Girando isso daqui, a broca abaixa, tá? E com a furadeira ligada, a broca vai estar girando. Então, movendo-se aqui, eu tenho essa movimentação em Z que faz com que o furo seja feito. Então aqui a gente tem exemplos, né? Bem mais simples aqui, ó, furadeira simples de bancada, né? Essa daqui tem uma proteção para caso não voe alguma coisa, tá? Aqui as alavancas que ao girar vão fazer descer a broca para realizar o processo de furação. Aqui a gente tem outras configurações, tá vendo? Essa mesa também ela pode ser virada, né? Para outras configurações. E aqui o sistema então de polias, que vai mudar então também a rotação aqui da broca, tá? Exemplos de furadeiras aí, né? Furadeira de coluna. Então você vai ver uma máquina mais robusta. É como se fosse uma acoplada com uma fresa, né? Então a gente tem uma fresa aqui, uma mesa para prender a peça e se movimentar, tá? E a mesma ideia de furadeira aqui, tá? A broca é presa e desce conforme gira as manivelas para poder fazer o processo de furação. Aqui a gente tem uma furadeira aí de coluna muito mais robusta, né? Muito maior, muito maior, que realiza processos aí que vão precisar de uma maior rotação, tá? Peças mais espessas, peças mais duras e aí por diante. Essas furadeiras também, né, é muito comum nas indústrias, tá? Elas são manuais, tá? Então são colocadas uma do lado da outra para cada uma com uma broca diferente fazer um processo, tá? Então você fura um furo, fura com outro diâmetro, vem aqui tem o escariador, que é para arrancar, né, na boca do furo aquela rebarba que fica, ele vem, escareia, arranca ali, tá? E depois vem nessa outra etapa aqui, por exemplo, e faz uma rosca. Então eu tenho um macho roscado preso à furadeira, e ao descer ele rosqueia, tá? Essa peça aí. Então essa configuração furadeiras uma do lado da outra é muito comum, né? É claro que é num processo aí para ganhar agilidade nos processos, né, de fabricação, tá? Temos furadeiras também mais complexas aí, como essa mesa que no caso, né, a peça a chapa já é presa e já tem uma configuração, tá vendo? São várias aqui brocas colocadas, tá?
através dessa mesa aqui elas giram, então elas vão fazer vários furos ao mesmo tempo aí. E aí outros exemplos de furadeiras aí, tá? Essa aqui com deslocamento, né, longitudinal aqui, tá? Com deslocamento aqui, né, e a mesa fixa, tá? Essa daqui também é a furadeira Elmo, muito utilizada, bem mais simples aí, a configuração é mais antiga, tá? Mas a ideia é a mesma. O motor transmite a potência para a correia faz com que o mandril gire, no mandril vai estar preso a broca, e a broca então, ao mexer na manivela, ao baixar esse sistema aqui contra a mesa, é feito o furo. Tá? Então, furação aí. A ferramenta vai ser o que? Vai ser uma broca. Tá? Então, uma broca, no caso a gente tem aqui uma broca helicoidal, que ao girar e entrar em contato com a superfície da peça, vai retirar o material, vai criar esse furo aí. Então, estima-se o consumo de broca seja na ordem de 250 milhões de unidades por ano. Tá? Então, imagina, todas as peças precisam o quê? De um furo para soldar, para fazer o encaixe, para colocar um parafuso. Tá? Então, é muito comum esse processo, né, de furação em todas as peças aí. No Brasil, apesar do avanço ocorrido no desenvolvimento dos materiais das ferramentas de furação, tais como brocas de aço rápido com revestimento, brocas inteiriças de metal duro, brocas com pastilhas intercambiáveis e metal duro, tá? Mais da metade das operações de furação ainda são realizadas com brocas helicoidais de aço rápido, tá? Seria essa broca comum aí. Na broca, então, teremos uns ângulos principais aqui, que é o ângulo alfa, que é o ângulo de incidência, tá? Representado aqui, ó, ângulo de incidência. Então, faz a adequada entrada da ferramenta na peça. Nesse corte aqui, ó, XX, tá? Eu tenho a ponta da ferramenta, né? A ponta do corte da broca, e tenho aqui esse ângulo de incidência, o ângulo de folga entre a broca e a peça, tá? O ângulo beta, que é o ângulo da cunha, que faz o quê? Que é responsável pela resistência da ferramenta ao esforço de corte, tá? Então esse ângulo tem que ser grande o suficiente para poder ter estrutura na broca, para poder ter material e aguentar os esforços na hora de fazer o furo, tá? E o gama é o ângulo de saída. O ângulo de saída que faz com que escoe, tá? O cavaco. Ou seja, o cavaco vai saindo por esse ângulo aqui. Então, esse ângulo é responsável pelo escoamento do cavaco. Tá? Tem outros ângulos principais aqui, que é o ângulo do gume transversal. Tá? Olhando de baixo aqui, que seria essa angulação aqui. Olhando, na verdade, o topo da broca, né? E o ângulo da ponta, tá? Então esse ângulo da ponta é muito importante no ângulo do ataque aqui. Quanto mais agressivo esse ângulo aqui, tá? Mais rápido inicia-se o corte. Então na furação, o ângulo da broca é muito importante. Aqui então a gente tem o ângulo alfa entre, o ângulo gama, tá? Que é o ângulo de saída de cavaco, entre 10 e 15, que seria o tipo H, tá? É usado em materiais duros, tenazes ou que produzem cavacos curtos, descontínuos. Então esse ângulo de saída de cavaco aí. O ângulo da ponta, então, né, para esses casos, vão ficar em torno de 80, 118, 140 graus aí, tá? O ângulo da ponta aqui. Então, para materiais prensados, né, nylon, PVC, mármore, granito, o ângulo um pouco maior para ferro fundido, latão, bronze, e um ângulo muito grande aí para aço de liga alta. Também a gente tem o que? O ângulo de saída gama entre 20 e 30 graus, que seria o tipo N, que é para materiais de dureza e tenacidades normais, tá? Então a gente tem o ângulo na ponta da broca, o ângulo aqui de 130 para aço de alto carbono e 118 para aço macio, ferro fundido, latão e níquel.
tá? E temos também o ângulo gama maior aí entre 35 e 40 graus, tá? Vai formar um tipo W aí, que é usado em materiais macios e que produzem cavacos longos. O ângulo de 130 graus, o ângulo da ponta aí, tá? Então, para usinar alumínio, zinco, cobre, madeira, plástico, tá? Esses ângulos são muito importantes, dependendo do tipo de material que é usinado. Então, também aqui temos modalidades de furos e brocas especiais, né? Então, a gente tem o furo, tem o que? Um alargamento, onde foi feito um furo, vem uma broca maior para alargar esse furo. Eu tenho um furo escalonado, tá? Então tem uma broca diferente, que ela tem uma ponta mais fina aqui, tá? Para gerar um furo escalonado. Tem um broqueamento, tá? Onde é uma ferramenta que vai, na verdade, aqui alargar esse furo, essa estrutura, tá? Tem outros tipos aí, broca para furos profundos. Então, quando o furo é muito profundo, tem uma broca diferenciada aí, né? Ela tem toda essa estrutura diferente aí. Broca para centrar, então ela tem essa pontinha onde ela pega o material, centra e depois começa então a fazer furo bem maior. Tem uma broca para sangrar disco ou recortar, tá? Então na verdade é uma ferramenta presa formando um braço aqui ao ângulo ao eixo de rotação, tá? E isso vai girar, fazer o quê? Com que arranque material. Então ela vai sangrar discos ou recortar chapas muito finas aí. Depois a gente tem o rebaixamento do furo, tá? A gente já viu que vem causa com a ferramenta o rebaixamento do furo. Escariamento, que na verdade vai criar uma angulação aí, tá? Vai criar um chanfro nesse buraco aí, tá? Onde foi feito o furo. E tem o alargamento de precisão. Então é feito o furo, depois é passado realmente um alargador para atingir medidas aí da casa de milésimos de milímetros, tá? Ele vem esse alargador só para aquele mínimo de material para poder chegar na medida aí. Processos então de furação, a gente tem o abrir o furo, pré-furar, tá? Que na verdade não finalizar o furo, tá? E rebaixar, que é criar um rebaixo, tá? Geralmente esse rebaixo aqui é maior para abrigar cabeças de parafusos sextavados, tá? Para não ficar para fora do material aí. Então tem esse rebaixo para abrigar a cabeça do parafuso sextavado aí. Daí tem escariar e chanfrar, então tem uma broca que ela vai fazer o que? Ela vai remover já o que tiver aqui na rebarba, que tiver aqui, e já vai criar um chanfro no final aqui. Tem só a broca de escariar, tá? Então que ela vai vir e vai remover uma pequena parte aqui, tá? Vai escariar, então tirar esse material aqui, tirar essa rebarba que está aqui. O chanfrar, tá? Então tem uma angulação aqui que vai criar um chanfro específico na peça. Tem também o facear, tá? Funcionamento fosse de uma fresa aqui, só para facear a entrada desse furo aí. Daí a gente já viu o alargador, né, que a função é alargar o furo para chegar na medida. O macho aí, né, para fazer roscas, tá? Então é um macho roscado, ele vem nesse furo e vai girando essa rosca, tá? E para aprofundar aí são os processos de furação, que é feito com o intuito só de aprofundar o furo. Então a broca vem e encaminha o furo, depois é preciso aprofundar uma certa medida, tá? Desse furo ali. Então tem outros tipos de ferramenta que podem fazer isso aí. Então a furação depende de como fixar as brocas então. Então ao fixar a broca, o mais importante é ter certeza que esteja girando concentricamente. Caso contrário, ela se quebrará facilmente durante o trabalho. Então ela tem que estar alinhada com a estrutura, alinhada com o mandril aí, tem que estar girando concentricamente, né? Aqui a gente tem um sistema para remoção de brocas aí no topo da árvore, o porta-mandril aqui em A, tá? O orifício transversal, que seria esse orifício aqui, onde eu vou colocar
o contraponto para poder arrancar, poder tirar essa broca do mandril, tá? E o cabo do mandril em si. O cabo do mandril aqui, tá? Então a broca seria essa daqui. Essas brocas são feitas para fixar em furadeiras específicas, em fresas específicas aí, para facilitar a hora de tirar, né? Para facilitar o encaixe e o desencaixe dessa broca aí, para agilizar os processos de usinagem. Então é muito importante também no processo de furação é o que? A fixação das peças, tá? Então essa peça tem que estar o quê? Ela tem que estar bem fixada, tá? Então eu não posso ter uma peça sobre a outra, onde vai sobrar um espaço que ela pode entortar, tá? Fixar aí no caso na furadeira, tá? Ela tem que ser fixada de forma correta, não posso colocar de qualquer coisa, tá vendo aqui, ó? Um alicate para prender, segurou o bloco, daí com a mão eu vou lá e coloco a ferramenta. Não, o certo é colocar em uma morsa, tá? Só que essa morsa também não pode estar solta, ela tem que estar presa aos engates das máquinas, tá? Ao engate da máquina, a plataforma embaixo ali. Para colocar tubos, né? Já que eu vou furar tubos, esses tubos têm que estar bem presos então, né? E isso tem que estar preso também à estrutura da furadeira. Então, a parte de baixo da furadeira lá, né, a base, o suporte é para fazer o quê? Para prender morsas, prender dispositivos, tá? E não é para poder furar direto, ou seja, furar toda essa base e deixar lá. A gente vai em muitas empresas aí onde a situação aqui da base é essa, toda furada, porque foram lá, fizeram um furo e bateram, tá? E eu também não posso fazer uma alavanca com a mão, porque lembra, isso vai estar dependendo do material em alta rotação. Então se eu não segurar, né, esse tranco aqui, que vai dar o que acontece? Isso aqui vai girar, pode pegar na mão, pode pegar em algum lugar e até machucar e quebrar a mão, o dedo, até mesmo o braço, tá? Se isso daqui girar, tá? Então a fixação é muito importante quanto à segurança, tá? E a qualidade do furo. Então o movimento de furação é o que? Então eu tenho a broca que está perpendicular à minha peça, tá? Então o plano de trabalho aí vai ser o que? O plano paralelo, tá? À broca, tá? Que é o plano de trabalho, esse daqui, porque eu vou arrancar material neste sentido desse plano aqui. Então a gente tem a broca helicoidal, tem o movimento de corte nessa direção, tá? Porque ao girar que ela vai arrancar o material e tirar a peça, e tem o movimento de avanço, tá? Então esse movimento em Z, em profundidade aí, que vai gerar essa velocidade de avanço. Sem esses dois movimentos sincronizados aí, não há furo, tá? E na verdade, se a gente for analisar a soma dessas forças aí, que vai gerar velocidade de corte, velocidade de avanço, vai dar, tá? De uma certa distância, de uma certa angulação N aí, ó, que eu vou ter esse movimento efetivo de corte então, tá? Porque ele na verdade está em dois sentidos aí. Aqui eu tenho melhor, tá vendo? O movimento efetivo de corte vai ser o que? Vai ser a soma vetorial desses dois movimentos de corte aí. Então a velocidade efetiva de corte vai ser o que? A soma, tá? Da velocidade de corte com a velocidade de avanço, a soma vetorial. E a gente pode tirar então outras equações aí para determinar a velocidade de corte. Então a velocidade de corte vai depender o quê? Do diâmetro da ferramenta, um π por cima da circunferência, tá? Vai depender de n, que é a rotação da máquina, tá? Vamos ser dividido por 1000. Assim obtém a velocidade de corte. As rotações por minuto, né, da ferramenta também pode ser escrita com velocidade de corte, né, retrabalhando essa equação aqui, tá? Eu tenho isso daqui. Então, avanço por volta. O avanço, né, eu tenho uma velocidade de avanço aí que vai ser dada em milímetros por rotação, tá? Que seria o F aí, que nada mais é do que a velocidade de avanço, desculpa, a velocidade de avanço, tá? VF sobre a rotação, quantidade de rotação. O avanço por faca, porque
que acontece, né? Uma coisa muito importante é a gente olhar. A broca ela vai ter ser no mínimo duas áreas aí de corte, né? Um lado e o outro. Só que existe brocas específicas que tem, né, mais de duas aí, 4 faces de corte, seria 4 facas, tá? Então aqui o avanço por faca vai ser o quê? Tá? A velocidade de avanço dividido por número de rotação vezes a quantidade de facas, tá? Então eu tenho uma broca com 2, com 4 gumes, então eu vou gerar o quê? 1 milímetros, né? Um avanço por faca em milímetros por faca. Quantos milímetros eu vou dar uma vaca? Porque se ele tiver 2 facas, ao dar uma rotação inteira, ele fez o quê? Ele fez 2 movimentos de retirada de material, tá? A velocidade de avanço em si, VF, então, vai ser igual a rotação vezes o número de facas, Z, vezes o avanço por faca. Tá? Então, se tratando de uma broca, eu preciso saber como que é essa broca, né? Como que é a configuração dessa broca. Aqui a gente tem o nome das variáveis, tá? E essas equações aqui já estão retrabalhadas para aqui, ó, para a velocidade de corte sai em metros por minuto, para o N, rotação, sai em RPM, tá? O avanço por faca vai sair em milímetros por faca, o avanço por rotação vai sair o que? Milímetros por rotação, tá? O avanço linear em milímetros por minuto, o diâmetro da ferramenta já vai estar em milímetros, tá? E o número de facas aí, Z. Então tem uma maneira o quê? De calcular também o tempo necessário para fazer uma certa operação. Então esse tempo vai depender o quê? Da espessura a ser furada, tá? Então da espessura, né, da profundidade que a broca vai correr aqui, tá? Vai depender do avanço em milímetros de rotação, tá? E do número de rotações por minuto. Então o tempo é igual a L sobre F vezes N. Tá? Então, baseado nesses conceitos, eu consigo fazer o quê? Aqui a gente tem 2 exemplos aqui, ó, para calcular a velocidade de corte quando a rotação no eixo é 1350 milímetros a menos 1 e o diâmetro da ferramenta é 12 milímetros. Como a ferramenta estamos tratando de brocas, tá? Então essa ferramenta, esse 12 milímetros aqui, corresponde ao diâmetro, tá? Sempre vai ser diâmetro no caso das brocas aí. Aqui a rotação está em 1350 minutos a menos 1, por quê? Porque é 1350 rotações por minuto, tá? Então 1350 rotações dividido por minuto, tá? Então aqui na verdade poderia deixar assim, ó, rotações por minuto, tá? Quantos giros por minuto, tá? Mas uma maneira também muito utilizada é esse rotações a menos 1 aí, como está no exercício aí, tá? Lembra, se está menos 1 significa, como ele estava aqui embaixo, como era a divisão, se está menos 1 significa o quê? Que ele foi para cima e ficou negativo, por quê? Porque justamente isso, porque ele é elevado a uma divisão, a uma razão aí, onde o minuto estaria na parte de baixo. Então leva ele para cima colocando a menos 1, tá? Então velocidade de corte, qual é a equação que me dá essa velocidade de corte? Tá? Eu tenho a equação mais simples aí, que vai ser π vezes o diâmetro vezes a rotação dividido por 1000, tá? Então π 3,1415 vezes o diâmetro. Lembra, as equações aqui já estão como é que fala? Já estão a análise dimensional feita, tá? Para essas relações aqui, tá? Então na verdade a velocidade, embora de corte eu vou ter em metros por minuto, tá? O diâmetro aqui eu vou pôr em milímetros, tá? Direto. Então vai ficar 12 vezes o π vezes a rotação, 1350 rotações por minuto, dividido por 1000. Tá? Fazendo essa conta, eu vou ter 50.892,3 dividido por 1000. Eu vou ter uma velocidade de corte de 50,39 metros por minuto. Tá? Velocidade de corte sempre em metros por minuto. Outro exemplo aí seria: qual o tempo necessário para furar 4 furos de 30 milímetros?
em um aço com a broca de 15 milímetros, tá? Então uma broca de 15 milímetros de diâmetro, uma velocidade de corte de 50 metros por minuto e um avanço de 0,15 milímetros por rotação, tá? O avanço sempre vai ser em milímetros por rotação aí, tá? É igual vai estar na máquina, tá? As dimensões sempre vão ser essa, milímetros por rotação. Já a velocidade de corte, velocidade de avanço vai sair o quê? Em metros por minuto. Então o que eu tenho que fazer? Para poder aplicar essa equação aqui do tempo, por quê? Porque eu quero o tempo necessário, né? Eu preciso da rotação n, para saber quanto é que está rotacionando isso. Então como é que eu faço? Através dessa equação aqui, ó, que já é o que? A equação da velocidade de corte retrabalhada, eu consigo calcular o n. Por quê? Porque a velocidade de corte eu tenho 50 milímetros por minuto, vezes 1000, que vai dividir π vezes dc. Ele também forneceu o diâmetro aí, tá? Então, se eu aplicar essa equação aí, eu vou ter 50 vezes 1000, que divide 3,1415 vezes o diâmetro, que é 15, tá? Então, eu acho uma rotação de 1061 rotações por minuto. Aí, 1061 RPM. Se eu jogar então nessa equação de tempo aqui, ó, só que lembrando, eu vou fazer um furo? Não, vou fazer 4 furos, tá? Então vai ser 4 vezes a profundidade de cada furo, que é 30 milímetros. Profundidade também sempre vai ser em milímetros aí, tá? Dividido por o avanço, 0,15 milímetros por rotação, que multiplica a rotação. Acabei de calcular a rotação aqui, então eu tenho 0,15 que multiplica 1061. Fazendo essa conta aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou achar um valor de 0,75 minutos, tá? Porque o tempo sempre vai ser dado em minutos nesses exemplos aí, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma lista de exercícios, lembrando aquele mesmo esquema, tá? Ela deve ser entregue como prova de vocês assistirem essa aula, vocês participaram, vocês fizeram o exercício, tá? Então ela vai valer a presença de vocês nessa lista aí. São 4 exercícios, são coisas bem simples aí, tá? Lembrando, e-mail, pelo WhatsApp para vocês tirarem as informações, tá? Lembrando, eu tô fazendo o quê? O horário de cada aula presencial que seria, eu tô ficando disponível para vocês, então me contatarem, tá? Via e-mail, para poder responder na hora, tá? Via e-mail, WhatsApp e tirar dúvidas de vocês aí, tá? Então essa foi a nossa primeira aula aí de tecnologias de usinagem.